A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Que Deus possa cada dia mais abençoar as nossas vidas, queridos, e ter misericórdia de nós. Que a potente mão do Senhor possa estar sobre as nossas vidas. Amém, querido? Amém, igreja do Senhor? Vamos, querido, fazer punção da palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia na mão, vamos compartilhar um pouco desse início, desse estudo, né? Que é o culto de ensinamento da palavra, culto de doutrina, aquilo que Deus tem a tratar conosco hoje. Amém, queridos? Então vamos todos ler a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Escreveu o apóstolo Paulo a carta a Éfeso, capítulo 3, e vamos simplesmente, querido, ler apenas um versículo da palavra de Deus, que se encontra no versículo 13. Éfeso, capítulo 3, versículo 13. Amém? Todos acharam aí? Toda a igreja do Senhor achou? Então vamos ler a palavra do Senhor, queridos. Portanto, eu lhe peço que não desanime por causa do meu sofrimento por vocês, pois eles lhe trazem benefício. Amém? Vamos repetir de novo, querido, toda a igreja. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa do meu sofrimento por vocês, pois eles lhe trazem benefício. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive, que reina, que tem todo o poder no céu e na terra, quero eu, meu Senhor, nesta noite, meu Deus, me colocar diante da Tua presença, pedindo ao Senhor, em primeiro lugar, meu Deus, o perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas iniquidades, as minhas fraquezas, por tudo aquilo que não provém de Ti e que não provém da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu não tenho nada para oferecer para a Tua igreja. Meu Deus, porque também sou eu a Tua igreja e necessito ouvir a Sua voz, meu Pai. Então, Senhor, nesta noite eu quero Te pedir, meu Pai, usa-me como instrumento da Tua palavra. Não deixe que uma só palavra venha sair de mim, que não seja o Senhor falando, que não seja o Teu Espírito me inspirando ao coração da Tua igreja, Pai. Então, Senhor, fale o coração do Teu povo. Fale o coração da Tua igreja. Porque, Senhor, estamos vivendo dias tão difíceis e precisamos ouvir a Sua voz, meu Pai. Precisamos ouvir o bradar do Teu Espírito, o bradar da Sua boca, meu Deus, falando com cada um de nós nesta noite, meu Pai. Então, Senhor, tenha misericórdia. Me ajuda a ministrar esta palavra. Me ajuda a ministrar, Senhor, esta mensagem, a qual o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, ao coração da Tua igreja. Oh, meu Deus, toma Teu povo nas Tuas mãos, Jesus, a Tua igreja. Fortaleça, sustenta, meu Deus, glorifica o Teu nome, a Tua igreja, Pai. É o que eu Te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante dessa palavra, a qual o Senhor colocou aqui no meu coração, nessa tarde, esse texto a qual nós lemos aqui, a carta a Efésios, capítulo 3,
o versículo 13, o apóstolo Paulo aqui, ele ora para aqueles que não judeus, que são gentios, instrui a cada um, orienta, aconselha. E quando chega no último versículo desse texto, a qual nós estamos lendo, aqui compartilhamos, quer dizer, nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele diz assim: Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno. Então, o que nós entendemos, o que o apóstolo Paulo, ele traz essa oração, porque Paulo ele faz uma oração aos não-judeus, que eram os gentios. Paulo ora por eles, Paulo preso, Paulo ora por eles, aconselha eles, chama eles a persistir na fé, a permanecer firme na presença, na jornada, na caminhada, na trajetória espiritual deles, que era a igreja de Éfeso naquela época. E quando chega aqui no versículo 12, querido, já encerrando aquilo que Paulo ele traz a respeito do trabalho dele entre os não-judeus, a Bíblia diz que Paulo diz assim, ó, e por estarmos unidos com Cristo, Paulo dizendo assim, ó, por nós estarmos unidos com... O que Paulo estava dizendo? Por eu estar em Cristo e por vós também estar em Cristo, né? Servindo a Cristo, tendo a permanência da fé em Cristo Jesus, ele diz assim, ó, por nós estarmos unidos com Cristo, versículo 12, por meio da vossa fé, nele nós temos a coragem de nos representarmos na presença de Deus, com toda o quê? Confiança. E quando chega no versículo 13, querido, ele diz assim, portanto, eu lhe peço. Depois que Paulo começa agora a instruir, que a instrução começa no versículo 1 e vai até o versículo 13, depois os irmãos acompanham o texto para a gente poder ganhar o máximo de tempo. Paulo, depois que tudo que ele instrui, orando, pedindo a Deus pela vida deles, da igreja de Éfeso naquela época, os gentios, aqueles que precisavam a tornar-se a caminhada, permanecendo firme na fé, Paulo diz assim, ó, portanto, eu lhe peço que não desanime. O que Paulo estava dizendo, ó, diante de toda circunstância, não olhe para trás. Não tire a sua vida do alvo. Então, o que Paulo faz aqui, querido? Paulo lhe traz uma oração de encorajamento, encorajando ao povo a permanecer firme diante de qualquer adversidade, diante de qualquer luta, diante de qualquer situação. Porque Paulo estava preso. E Paulo faz essa oração, Paulo orou a Deus, pedindo pelo aquele povo, pedindo aquelas pessoas. E no final de tudo, você vê que no texto, no versículo 1, o início da oração de Paulo começa assim, e por essa razão eu oro a Deus, eu quem? Eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês. Amém? Para o bem de vocês. Aí Paulo diz assim, ó, os não-judeus, com certeza, você já sabe que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Então, Deus ele envia Paulo aos gentios, porque os judeus eles não tinham ali recebido a Jesus como único e eterno Salvador.
E ali, Paulo ali, querido, vai e anuncia essa palavra. E Paulo aqui ora, escreve essa carta em oração, escrevendo, orando e escrevendo, pedindo pelos gentios que ele continuasse a viver firme, a convicção da certeza e da fé. E diante dessa situação que a gente estamos vivendo no mundo, igreja, quantos têm desanimado? Quantos já não têm o ânimo que tinha antes de orar, de buscar ao Senhor, de tirar um período, chorava quando ia à igreja, só lia a Bíblia quando ia à igreja. E o inimigo, que é astúcio, vendo essa situação a qual nós estamos vivendo, querido, e o primeiro ponto que o inimigo faz é colocar o desânimo. E Paulo vendo aqui, Paulo já tendo o discernimento do Espírito de Deus, para que o povo não viesse se desanimar, Paulo ora a Deus por esse povo. E no finalzinho dessa carta que Paulo escreve, Paulo diz assim, ó: portanto, eu lhe peço que não desanime. O que Paulo estava dizendo? Não abandone a cruz, de forma alguma. Paulo dá uma palavra de ânimo. E nesta noite, querido, eu quero, mediante essa mensagem, trazer para você, igreja, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de convicção, de certeza, uma palavra de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo é, de um Deus que tudo faz. Somos humanos, somos carne, temos sentimento, querido, mas nunca podemos de olhar para trás. O texto que eu quero deixar para você aqui dessa mensagem, o tema dessa mensagem é: não desista da vossa caminhada. Não desista. E o que a Bíblia nos traz, queridos? O que a Bíblia nos traz a respeito? O que a Bíblia nos ensina a respeito que quando Paulo diz não desanima? Não desanima. Paulo dá uma palavra de fortificação, de ânimo, de força, dizendo: olha, estou preso, estou orando por vós, mas permaneça firme. Você vê que no versículo 12 ele diz: pois estamos unidos com Cristo por meio da nossa fé. Olha aqui, nele nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda o quê? Confiança. O que Paulo estava dizendo? Ó, estou aqui, estou preso, mas estou com vocês. Não estou em carne, mas estou espiritualmente. Estou em espírito. Então permaneça, não desanime, continue a trajetória, continua a caminhada de vocês. Aí sabe o que a Bíblia nos ensina, querido? Sabe o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que quando nós vamos para Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Rapidinho, vamos lá. Atos 14 e o versículo 16. Olha o que a Bíblia nos ensina, querido. Atos 14, versículo 22, perdão. A Bíblia diz: confirmando o ano dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse é o ânimo que o apóstolo Paulo dá aos discípulos. Diante da situação e diante da perseguição que tinha ali a Antioquia. Você vê que Paulo confirmando, vamos lá, versículo 22 de novo. Ele diz, confirmando o quê? O ânimo. O que Paulo estava dizendo aqui, querido? Olha, fique firme. Permaneça nessa trajetória, permaneça nessa confiança. Sabemos, querido, que estamos isolados.
Sabemos que estamos aqui isolados dentro de 4 paredes, aqui nesse isolamento por causa dessa situação que o mundo está vivendo. Mas igreja do Senhor, você tem um dono, eu tenho um dono. Nós somos propriedade de Deus. Assim como você adora a Deus na igreja, você também tem que adorar a Deus na sua casa. Nós estamos lutando com um inimigo invisível, que não estamos vendo. E o inimigo, ele também se manifesta na pessoa de Satanás. Por quê? Porque Satanás, vendo isso aí, ele também tem os dardos dele. Ele também tem as infiltrações dele. É onde que o inimigo vai trabalhar, né? Te colocando em você o ânimo, colocando em você o apavoramento, colocando em você o desânimo de ler a palavra, o desânimo. Querido, é tempo de nós orarmos a Deus, é tempo de nós ler a palavra, é tempo da gente nos separar. Não deixa que os ambientes dos acontecimentos dessa vida possa tirar o alvo. O que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, igreja, que nós tenhamos ânimo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, aqui, ó, o escritor Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, ele diz assim, escreveu, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Primeiro ponto aqui. Primeiro ponto que o autor escreve aqui, permanecer na fé. A igreja não vive de novidade, a igreja vive de esperança, a igreja vive em fé. Estamos sendo bombardeados mediante essa circunstância, bombardeado que eu digo, somos bombardeados de notícia em que o mundo tem entrado em apavoramento, mas querido, o nosso alvo é Jesus. Então tenha você ânimo, tenha você esperança. Não desanime da sua carreira espiritual, não desanime do chamado. Aí olha só o que diz o texto aqui, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa o quê? Entrar no reino dos céus. Então o que acontece? Pode vir a luta, pode vir o que for, é difícil, é dificuldade, estamos isolados, mas o que importa, querido, que nós somos a igreja do Senhor, que nós somos um povo do Senhor. Vamos passar no meio dessa pandemia, vamos passar diante das tribulações, não estamos livres disso de forma alguma, iremos passar. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Vamos lá para Mateus, vamos lá. O Evangelho de Mateus, capítulo 10 de Mateus, o que a Bíblia nos ensina, querido? 10 de Mateus e o versículo 38, me acompanhe, igreja. 10 de Mateus e o versículo 38 diz o quê? Ó, versículo 38 ao 41. 10 de Mateus, 38 ao 41. E o que a palavra de Deus nos ensina, querido? Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. E quem não tomar a sua cruz vamos lá de novo, senhor. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha aqui, hein? Não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, você vê que aqui é o próprio Jesus falando. O próprio Jesus falando. O que Paulo queria trazer ali, o Paulo estava dando ânimo aos discípulos, Paulo estava dando ânimo ao povo de Éfeso, ensinando a eles a não desistir. E aqui em Mateus, Jesus diz o quê? O que Jesus diz? Olha o que Jesus diz, 38. Quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que é tomar a cruz, irmão? É seguir a sua carreira ministerial. Quando eu falo carreira ministerial, eu estou falando do chamado que Deus tem na tua vida. Aquilo que Deus nos separou, aquilo que Deus nos fez como ovelha dele, né? Cada um segue a caminhada. O que o Espírito de Deus quer falar para mim e para você aqui? Olhe somente para Jesus. Quando a Bíblia fala cruz, a Bíblia está dizendo, ó, olha para Jesus.
A tribulação vai vir, nós não estamos livres dessa situação, mas não podemos, diante dessa situação, esmorecer a nossa fé, esmorecer a nossa confiança, entrar de forma alguma, querido, de maneira alguma. Então, por causa de muitas dessas coisas, nós temos visto muitos crentes que já não têm mais o prazer de ler a palavra, de buscar a palavra, de tirar um período de oração. Aí sabe o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz assim, ó, Romanos, vamos lá. A carta escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8 e o versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. E então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então puseram a mão e recebeu o quê? O Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de... Perdão, irmãos, eu li errado. Aqui, ó. Romanos 8,17, perdão. Deixa eu só conferir aqui, querido. (8:17), 8,17, vamos lá. Me perdoa aqui. Aí o que a Bíblia nos ensina? E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e com-herdeiro de Cristo. E se certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o quê? Glorificados. Então, diante de toda a tribulação, Deus tem uma promessa para mim e para você. Deus tem uma promessa para mim e para você. Você vê que o texto está dizendo que diante da tribulação, diante da situação que nós estamos vivendo, querido, existe uma esperança. Por isso que quando Paulo chega lá e fala para o gentil dizendo, ó, não desanime. O que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você nessa noite? Não fique triste, não desanime. Mas pastor, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Estamos vivendo dias difíceis sobre a face da terra. A palavra de Deus tem que se cumprir. Mas diante dessa tribulação, diante dessa luta, irmão, tem uma promessa para mim e para você, igreja. Aí sabe o que a Bíblia nos ensina? Quando nós vamos à carta, escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Olha o que diz lá em Timóteo, querido. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Ó. Capítulo 2, versículo 11, o que a Bíblia nos ensina? A palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com eles o que? Viveremos. Versículo 2, se sofremos também com ele, reinaremos. E se negarmos também, ele o que? Ele nos negará. Então, querido, não tem para onde a gente correr. Não fique desanimado. Quando Paulo ele traz essa palavra, a preocupação do apóstolo Paulo, querido, era que o povo se desanimasse, que o povo parasse no meio do caminho. Trazendo para o dia de hoje, querido, o que traz a preocupação é você que está em casa, você não tem mais ânimo de ler a palavra de Deus, não tem mais ânimo de tirar aí um período de oração, né? Tem se esfriado espiritualmente, porque tem crente que só tem ânimo para ir à igreja, só tem ânimo para orar como está na igreja, em quatro paredes. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós não sabemos quando isso irá acabar. Nós não sabemos quanto tempo isso irá durar. Mas nesse período, querido, se aproxime mais da tua intimidade diante de Deus. Diante desse período, não deixe que nada venha bater a tua esperança, a tua fé diante do Senhor. A tribulação vai ter, a luta vai ter, né? Eu digo para os irmãos que eu passei de sexta-feira para cá dias muito difíceis, muito difíceis. Como os irmãos sabem que nós perdemos, né? Deus levou o nosso saudoso pastor Marco Mateus, um grande amigo meu. Mas, querido, a vida continua. Ele já conseguiu. Ele já conseguiu. Ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé. Como diz o apóstolo Paulo. Agora basta eu e você, querido, lutarmos
lutarmos por essa situação, lutarmos por esse propósito, porque o alvo da igreja, o alvo do crente é ser salvo em Cristo Jesus. Não podemos desistir, não podemos desanimar de forma alguma, diante de tribulação, diante de luta, querido. Nós temos que buscar a presença do Senhor, nós temos que nos santificar, jejuarmos, orarmos, buscarmos na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos traz confiança. Porque quando nós vamos lá para Tessalonicenses, vamos lá, querido, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, olha o que a Bíblia diz. 3:3, olha o que a Bíblia nos ensina. Ó, para que ninguém se comova por estas tribulações, que por vós mesmos sabeis que para isso fomos o quê? Ordenado. Ordenado como assim, igreja? Lembra quando o próprio Jesus falou para os discípulos que no mundo vós tereis aflições, mas tenhais de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também hão de vencer? Se Deus permitir, igreja, nós iremos passar por isso. Se Deus permitir, nós iremos voltar a cultuar a igreja no tempo. Mas enquanto Deus não há permissão da parte de Deus, cultua o Senhor na tua casa. Cultua o Senhor lendo a palavra de Deus. Cultua o Senhor buscando em oração. Não deixe que as ocupações do dia a dia venham tomar o teu tempo, a tua intimidade com o Senhor. Não deixe que o desânimo entre na tua vida. Por isso que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 em diante, ele diz: eu prossigo para o alvo. Irmão, ó, o couro estava comendo. Estavam perseguindo Paulo, queriam pegar Paulo, queriam matar Paulo. Mas Paulo tinha um alvo. Amém, igreja? Paulo tinha um alvo. Paulo não desanimava de pregar o evangelho. Trazendo para o dia de hoje, para mim e para você, nós não podemos nos desanimar. Nós não podemos nos enfraquecer, ficar fraco, ficar desanimado, sem força para buscar, sem esperança. Não, querido, não. Isso vai passar se Deus permitir. Dias melhores irão de vir se Deus permitir. Enquanto isso, vamos cumprir o que a palavra de Deus manda. É a palavra de Deus que nos manda. Quer ver, querido? Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo 16. Olha o que a Bíblia nos ensina. Vamos lá. O que a Bíblia diz, querido? E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Para quem que Jesus estava falando isso? Para quem? Para Ananias. Ananias estava com medo de ir lá, naquele lugar, ali entrar por causa do apóstolo Paulo, porque conhecia o apóstolo Paulo. Mas havia uma necessidade de Ananias cumprir a vontade de Deus. Hoje há a necessidade de mim e você cumprir aquilo que Deus quer. E o que Deus quer é que nós clamamos a Ele, querido. O que Deus quer é que nós buscamos, é que nós se ajoelhamos, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E o meu povo que se chama pelo meu nome. Irmão, só quem pode dar um basta nessa situação é Deus. Só quem pode tirar a gente dessa situação, o mundo desse, é Deus. Mas nós temos uma colocação nessa situação. Nós temos um posicionamento nessa situação. Que posicionamento somos nós que somos a igreja do Senhor? É clamar a Deus, é buscar a Deus, é se revestirmos mais de Deus, para que Deus venha ter misericórdia, para que Deus possa ter misericórdia e dar um basta nessa situação, a não se desanimar, não se prostrar, não, querido, de forma alguma, olhando para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. Aí sabe o que a Bíblia me ensina? Quando eu vou para a carta de Filipenses, vamos dar um pulinho lá em Filipenses. Filipenses capítulo 1 e o versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. E muitos dos irmãos
no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousava falar a palavra mais confiantemente e sem temor. Olha o que Paulo ensina para mim e para você. Paulo preso ali, estava preso, não podia anunciar. O que Paulo faz? O que os irmãos lá em Filipenses fizeram? Tomaram o quê? Ânimo. E deram continuidade, querido, àquilo que Paulo fazia. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando o quê? Ânimo. Meu amado e minha amada, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, querido, nada há de parar a tua vida. Nada há de parar a tua trajetória. Nada há de parar a tua caminhada. Sei que as lutas são difíceis, igreja, mas nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso. Completando o versículo, com as minhas prisões, ouça falar a palavra, mas confiamente, sem o quê? Temor. Tem crente desesperado, irmão. Tem crente que está desesperado. Tem crente que nem parece que ele é ovelha de Cristo, confiando mais nas informações do que na palavra, acreditando-te mais nas informações do que na confiança da palavra de Deus. Ei, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Jó, diante de tudo aquilo que ele estava passando, minha igreja, ele disse uma frase muito linda. Eu sei que o meu Redentor vive. Se Deus permitir que eu e você viesse pegar essa enfermidade, Deus permitiu, Deus também cura. Se Deus permitir que nós pegamos isso aí, querido, e fomos levados ao céu, é permissão de Deus. Mas nunca abandonar a cruz. Confiar no Senhor, acreditar no Senhor, querido, e saber que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Aí sabe o que a minha Bíblia diz? Que quando eu vou para o Evangelho de Marcos, o capítulo 15 de Marcos, vamos lá, 15, me acompanha aí, por favor. Capítulo 15 de Marcos, e o versículo 43, olha o que a Bíblia me ensina. Versículo 43, queridos. Diz assim, ó. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilato e pediu o corpo de Jesus. Olha aí, ousadamente. Duas questões aqui que a Bíblia nos trata. Duas questões aqui que Deus quer falar comigo e contigo. O que Deus quer falar? Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de quê? O reino de Deus. O que nós entendemos com isso aqui? Que a nossa esperança não está nesse mundo, irmão. Não está. Não podemos colocar a nossa esperança. Sabemos que a palavra de Deus ela está se cumprindo a cada dia mais. Não sei como é que está a tua vida espiritual, não sei como é que você tem se comportado diante de Deus, mas eu quero dizer para você, igreja do Senhor, como ministro da palavra de Deus, como pastor dessa igreja, olha para Jesus. Busca mais a Jesus. Santifica mais, porque nós não sabemos, querido, o que irá de vir de acontecer. O que nós temos certeza é que o que a Bíblia fala, ela vai se cumprir. Então não desiste de forma alguma da vossa caminhada. Não deixa ser levado pelo desânimo, não deixa ser levado pela falsa esperança. Não, de forma alguma. Alguns exemplos que a Bíblia nos mostra aqui é quando eu vou para a carta de 1 João. A carta de 1 João, vamos lá, 1 João, bem no finalzinho da Bíblia lá. Escreveu o apóstolo 1 João, o capítulo 4 de 1 João, querido, e o versículo
4, versículo 17, olha o que a Bíblia nos ensina. 1 João 4, 17, olha o que o apóstolo João escreve. 4, 17 de 1 João. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele? Somos nós também neste mundo. Entendeu? Olha aqui, nisto é perfeita a caridade para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, você vê aqui no dia do juízo, no dia da tribulação, no dia das lutas, da dificuldade, aqui, querido, tenhamos confiança, tenhamos a certeza, a convicção de buscar a presença de Deus, de nos aproximar diante do Senhor. Não é porque nós estamos presos dentro dos nossos lares, não podemos, querido, ir à congregação, que eu não vou mais buscar o Senhor de forma alguma. Agora sim que nós temos que buscar a Deus. Agora sim que nós temos que ter ânimo. Agora sim que nós temos que ter confiança. Não deixa que nada venha Não é o Senhor que está, pastor, desempregado, está faltando as coisas. Querido, o Deus é o Deus da providência. Lembra no deserto como Deus providenciou ali, querido, o maná, o alimento para o povo. Se você é fiel a Deus, se você tem vivido vida de fidelidade, Deus não há de deixar faltar nada na tua casa. Como ministro do Evangelho, como profeta, como arauto de Deus, eu profetizo isso na tua vida, igreja. Eu profetizo isso na tua vida. Que nós temos que ter confiança. Que a gente nunca devemos desistir da nossa caminhada. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia me ensina. Quando nós vamos para Hebreus, vamos lá em Hebreus. Vamos lá em Hebreus. Hebreus, volta um pouquinho aí. O que a Bíblia nos ensina, querido? Hebreus, o capítulo 4 de Hebreus e o versículo 16, 4:16, o que a Bíblia nos ensina? Chegamos, pois, com confiança ao Senhor, no trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de que sermos ajudados em tempo oportuno. Olha o que o escritor de Hebreus diz para mim e para você. Chegamos, pois, com confiança. Nós temos que crer em Deus, querido. Hoje eu, trabalhando aqui no meu trabalho, e eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa disse para mim que confiava mais no homem do que em Deus. E eu virei para ela e falei assim, Deus é bom. E aquilo ali, ela olhou para mim assim com ar de pânico, falei, Deus é bom. Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. E aquela pessoa virou e falou assim, eu admiro a sua fé. Tem que ter fé. A gente tem um alvo. Eu e você tem um alvo. Eu não quero de maneira alguma ser julgado com o mundo. Eu quero julgar o mundo como a Bíblia diz. Eu não quero ser condenado com o mundo. Mas para isso, querido, eu tenho que, sabe o que quer? Eu tenho que ter convicção. Eu tenho que ter ânimo, como o apóstolo Paulo falou ao Efésios. Não desanime, não desista. Permanece firme. Permanece firme. Porque através da esperança, através das lutas, através das tribulações, tem uma palavra de consolo para mim e para você. Tem, querido. Sabe o que a Bíblia me ensina?
quando eu vou para 2 Coríntios, vamos lá. Quando eu vou ali para 2 Coríntios, sabe o que a Bíblia me ensina? 2 Coríntios, capítulo 1. Olha o que a Bíblia me ensina. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Olha o que a Bíblia me ensina. Olha o que a Bíblia, o que Deus está falando para mim e para você. Olha, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que em nós também padecemos. Versículo, vamos dar continuidade aqui. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o Senhor falando para mim e para você que diante da tribulação, irmão, vem a consolação, vem a esperança, vem a resposta. E sabe o que a Bíblia nos ensina, querido? Que depois da luta, das provas, vem o consolo. Mas como assim, pastor? Vem o consolo. Diante dessa adversidade, Deus há de consolar a mim e você. Deus há de suprir a nossa necessidade, as nossas lutas. Quando nós vamos para o Evangelho, vamos lá. Nós vamos, Evangelho de Mateus, todos para Mateus lá. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Versículo 22. O que a Bíblia nos ensina, querida? O que a Bíblia nos ensina? E Jesus, voltando-se e vendo, e disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E mediante a mulher ficou sã. Olha aí. Você vê, querido, que aquela mulher do fluxo de sangue ali, ela lutou pelo que ela queria. Como ela ouviu falar que Jesus vinha, ela não quis saber se ela estava fraca, se ela não podia, aquilo outro. A circunstância das coisas que estavam acontecendo na sua saúde, ela teve fé. Ela não desanimou. Ela não desistiu. Ela não deixou de desânimo. Não sei o que tem tirado o seu desânimo, a sua esperança. Não sei se você tem ficado, querido, aí triste, né? Meio moribundo, meio parado, sem desânimo, não tem ânimo para ler a palavra, não tem ânimo para poder ler, estudar, não tem ânimo para orar. Ei, acorda, querido. É nesse tempo de guerra que nós estamos vivendo, é tempo de nós nos fortalecer. O nosso tempo agora, nesse momento, é a tua casa. O teu púlpito agora é a tua casa. O teu momento de louvar como levita é a tua casa. Então, querido, ergue a sua cabeça, busca a presença de Deus, busca a presença do Senhor. Por isso que quando lá a palavra de Deus dizem lá em 1 Coríntios, capítulo 11, me fala o versículo, a Bíblia diz que por isso que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem no Senhor. Porque tem pessoas que acham que para poder orar só se for na igreja, só se for no templo. Aí é onde que entra o desânimo, aonde que entra a fraqueza espiritual. Aí o inimigo tem a percepção de olhar para você e começar a ver que você está um pouco meia desequilibrada. Aí coloca isso no teu caminho, coloca aquilo no teu caminho, atrapalha o teu tempo, você não lê a palavra, você não busca, você não ora. Daqui a pouco, quando você menos espera, você está fraco espiritualmente. Você está desanimado espiritualmente. Você não tem mais ânimo para buscar a presença do Senhor. Porque a tribulação tem te sufocado.
Essa pandemia tem te sufocado. Esse momento de isolamento tem tirado a tua esperança, tem tirado o teu ânimo. Eu quero profetizar na tua vida hoje. Eu quero falar contigo, meu irmão e minha irmã. Olha para Jesus. Pastor, é difícil? É. Eu estou doido para ver os irmãos cultuar, louvar, pregar, ministrar a palavra junto com os irmãos. Mas enquanto não há uma ordem de Deus, o que nós temos que fazer? Orar, buscar a Deus em casa, querido. Buscar a Deus em casa. Ter ânimo, ter força, confiar. A gente não sabe, irmãos, se nesse período a gente vamos voltar. Jesus pode arrebatar a sua igreja. Jesus pode tirar o seu povo da terra. Os dias estão se findando. Então é tempo de nós buscar o Senhor. É tempo de nós nos fortificar no Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor Jesus tem uma palavra de consolo diante de toda a tribulação. Mas como, pastor? Quando nós vamos para o Evangelho de João, olha o que a Bíblia diz. Evangelho de João, vamos lá, capítulo 14, bem conhecido de toda a igreja, querido, toda a igreja, capítulo 14, e o versículo 1, o que a Bíblia diz? Vamos lá, 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mas o primeiro ponto aqui do versículo 1, o que a palavra de Deus diz? Que nós não devemos nos turbar. Nós temos que se deleitar. Isso aqui é um consolo. Isso aqui é um conforto que Jesus está dando para mim e para você. Isso vai passar. Amém, querido? Isso vai passar. Esse momento de dificuldade vai passar. Agora a gente não sabe como vai passar. É permissão de Deus. É permissão de Deus. Lembra quando os discípulos estavam escondidos dentro de casa, que Jesus chegou? Pai seja convosco. Eles ali estavam escondidos, orando a Deus ali, porque havia uma perseguição. Mas estavam em quem? Em espírito de oração. E o que nós temos que fazer é buscar o Senhor, é fazer o nosso cantinho de guerra. Faça da tua casa o teu cantinho de guerra. Guerra para lutar com tudo aquilo que não provém da palavra de Deus. Guerra, lê a palavra. Guerra do desânimo. Guerra da frieza espiritual. Arranca isso da tua vida e busca a presença do Senhor. Por quê? Porque nós buscamos, nós fortificamos, tem uma promessa. Que promessa é essa, pastor? Olha o que a Bíblia nos diz, querido. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Capítulo 14 de João, versículo 18. Então você não está sozinho não, rapaz. Você não está sozinho não, igreja. Nós não estamos sozinhos não. Claro que há distância, né? Nós estamos distantes um do outro, não estamos se vendo, se falando muito pouco pela ADL Nova Holanda, mas o espírito é o mesmo, a esperança é a mesma, a convicção é a mesma, né? Aí sabe o que a Bíblia diz? João 16:33, o que a Bíblia nos ensina? João 16: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo. Eu venci o mundo. Que maravilha. Que maravilha. Tenha paz no seu coração. Tenha paz na sua vida. Não deixe que nada venha tirar o foco. O foco da igreja é buscar o Senhor. Por isso que lá em Mateus 6:33, se eu não me engano, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, minha irmã, meu jovem, não deixa que, diante desse tempo que você está trancado dentro de casa, não podemos sair por ordem governamental, por esse momento que o mundo está passando,
Não deixe que o tempo roube a oportunidade que você tem de se aproximar com Deus. De forma alguma, não deixe. Aí sabe o que a Bíblia me ensina? 1 Coríntios, vamos lá, para a gente terminar. Primeira carta escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o versículo 58, muito bem conhecido, diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, olha aqui, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. Olha o que está dizendo. Sede o quê? Firme o quê? Constante. O que é uma pessoa firme? Aquilo que está alicerçado. Constante. É aquilo que repete as coisas mesmas todas as vezes. Firme é olhar para Jesus. Constante é buscar a sua presença todo momento da nossa vida. Amém, queridos? Amém? Então que Deus possa vos abençoar. Como nós vamos dar um pulinho rapidinho ali em 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. Então, querido, diante de toda essa adversidade, luta, problema, eu quero dizer para você que Deus tem guardado a sua igreja, que Deus tem guardado a sua vida, que Deus tem guardado. Eu creio nessa palavra. Eu acredito, querido, que diante dessas lutas, nós temos orado, pedido a Deus, e Deus tem guardado aqueles que é seu. No portal da sua porta está a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Mas para isso, eu tenho que fazer a minha parte. Para isso, querido, eu tenho que buscar a presença do Senhor. Eu tenho que orar a Deus. Eu tenho que olhar um alvo. O alvo é a salvação. Amém? O alvo é a salvação. Então, diante dessa pandemia, não desista da vossa caminhada, de forma alguma. Não deixe de fazer o que você fazia na igreja, porque você está em casa, você não vai fazer mais. Não. Aquilo que você fazia na igreja, agora você na tua casa vai fazer em dobro, com mais liberdade, com mais tempo, com mais intimidade, buscando e santificando a Deus pela sua vida. Amém? Que Deus vos abençoe nesta noite, igreja. Vamos orar nesta noite. Vamos agradecer a Deus. Pedir ao Senhor força, graça, querido, para que nós possamos não deixar se levar diante do pânico a qual o mundo está vivendo. Nós somos uma igreja. Nós temos um proprietário. Nós temos um dono. E esse dono se chama Jesus, que cuida de mim, que cuida de você, que cuida da tua casa, que cuida dos teus filhos, que cuida da tua família, do teu marido, que cuida da tua vida espiritual. E aquele que tem dono, como nós temos, só vai entrar se ele permitir. É ele que nos guarda e é ele que nos abençoa. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, quero eu, Senhor, nesta noite, meu Pai, pedir ao Senhor, meu Deus, a tua infinita misericórdia. Senhor, vivemos dias tão difíceis. Vivemos dias, meu Pai, em que a tua palavra ela tem se cumprido. Então nos ensina, meu Pai, a nós a permanecer firme na tua presença. Nos ensina a nós sermos adoradores. Nos ensina a nós sermos servos. Nos ensina como a tua palavra diz, quando o Senhor vier achará servindo assim como? Com sinceridade, com confiança, com integridade, com uma vida santa.
com uma vida separada, com uma vida confiante, na certeza, na convicção daquilo em que o Senhor prometeu para mim e para o Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, nos ajuda a ser fiel a Ti. Nos ajuda a nós sermos íntegros, meu Pai. Nos ajuda a nós não desistirmos da nossa intimidade para contigo. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Sem o Senhor não somos nada. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Toma a mocidade, toma o departamento das irmãs, os obreiros. Meu Deus, ajuda cada um deles, Senhor, a se fortificar cada vez mais na Tua presença. Oh, aleluia. Oh, canta, rabachuri, canta, labacanta. Ribalai, canta, rabachuri, canta, labacanta. Oh, meu Deus, não deixe que nós viemos perder a nossa salvação, meu Pai. Não deixe que nós viemos abandonar a cruz. Não, meu Pai. Nos ajuda a nós como igreja sermos fiéis a Ti. Então, meu Deus, eu quero Te pedir, Senhor, por todo o povo ali em Nova Holanda, a Tua igreja. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda aquela mocidade, guarda aquele ministério, guarda as crianças, guarda as irmãs, Senhor. Coloca as Tuas mãos estendidas, meu Pai, sobre a Tua igreja. Toma o nosso ministério do Leblon nas Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, toma aí a vida do nosso pastor presidente. Ajuda ele, Senhor. Ajuda o pastor Zé Maria. Sustenta ele com as Tuas mãos poderosas. Guarda todo o corpo de obreiro do ministério. Guarda a Tua igreja, Senhor. Toma o Teu povo nas Tuas mãos, meu Deus. Toma a diretoria do Teu ungido nas Tuas mãos. Dê sabedoria, dê graça, dê força, para que nós possamos juntos, meu Pai, passar por esse momento, meu Deus, a qual o Senhor tem palestrado com o mundo, meu Pai. Tem palestrado com a humanidade. Mas nós confiamos no Deus que tudo pode, no Deus que tudo é, Senhor. Nós somos Tua igreja, nós somos Teu povo. E eu sei, meu Pai, que Tu há de guardar aqueles que têm sido fiel a Ti, meu Pai. Então nós Te clamamos, Senhor. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua força, meu Deus, para que junto, firme e constante, possamos suportar, Senhor. Toma Teu povo nas Tuas mãos, Senhor, e nos abençoa com as Tuas mãos poderosas, com o Teu Espírito, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe nesta noite. Que a mão do Senhor possa estar estendida sobre a sua casa. Que possamos estar firmes, prosseguindo, não desistindo da nossa chamada e da nossa caminhada. Amém? Faça assim, querido, todos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo aquele que aguarda a poderosa vinda de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero pedir perdão aos irmãos, porque eu não levo muito jeito nesse negócio de vídeo, essas coisas, né? Então, irmão, me perdoa por alguma falha aí, tá? Um abraço do pastor Márcio, e que Deus nos abençoe. E se assim o Senhor permitir, em breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.